Vamos lá, sexto ano, iniciando aí nosso terceiro bimestre, né? Espero que todos estejam bem. Unidade 5, né? Energia, tá ok? A gente vai abrir então o livro aí na página 204, tá? Esse capítulo a gente vai observar, né, o uso da energia por nós humanos, né, pelas sociedades e os diferentes tipos de energia, né, que são classificadas como as energia não renovável e as energias renováveis, tá? O próprio nome ele já indica a principal diferença, né? As renováveis têm um ciclo de renovação natural, né? E já as não renováveis, esse ciclo até ocorre, mas o período para a renovação, né, dessa matéria-prima são de milhões de anos. Então, uma reposição no tempo geológico, né? São fontes como petróleo, carvão mineral, gás natural, que demandam um processo bastante complicado para eles se formarem, e num período aí que a gente pode colocar pelo menos dezenas de milhões de anos, tá? Então, na página 204, a gente tem essa introdução, né? E a partir da 205, a gente vê aí o tema, né? O subtítulo Energia e Sociedade, né? Então, nessa parte, a gente vai ver a relação da fonte energética com a sociedade, né? O seu desenvolvimento. Então, primeiro contato, né, do ser humano uma fonte energética foi com a descoberta, né, quando ele conseguiu produzir o fogo, né, e ao longo do processo histórico, novas formas de energia foram surgindo, né? Depois a gente teve o uso da água, né? Até hoje é importante o uso da água para a geração de energia, né? Por meio das hidrelétricas. Lá atrás eram moinhos, né? Ou rodas, melhor dizendo, rodas da água que se fala. Então era uma roda conforme a correnteza do rio ia passando, ia girando essa roda e ela acabava moendo grãos, né? Que nem o moinho de vento. É, uma, é também uma forma de energia antiga. A gente tem também o uso da força animal, né? Tudo isso foram, melhor dizendo, tecnologias que foram sendo desenvolvidas ao longo do processo, né, de mudança da nossa civilização, tá? A energia elétrica que a gente usa em abundância hoje em dia, né, não conseguimos viver sem, é, ela vem, né, do final, dali, metade do final, da segunda metade do século XIX, né, e a partir dali fontes energéticas, ou melhor, novas fontes energéticas foram sendo, né, descobertas, beleza? Uh, outro ponto, né, que a gente tem que falar da energia e sociedade é a importância, né, da energia para a economia. O Brasil, por exemplo, né, como um país industrializado e tendo também uma agropecuária com uso intenso de máquinas no nosso cotidiano, né, o uso de máquinas é intenso, então a gente tem uma demanda muito grande para a produção de energia. E todos os países eles devem planejar, né, essa estrutura energética. Então, a forma como ele irá produzir, qual tipo, né, de fonte energética vai predominar na sua matriz, e isso ao longo, né, do capítulo a gente vai conseguir perceber e destacar aí, né? Então, o Brasil, por exemplo, só para a gente ter uma noção, a matriz energética brasileira, basicamente, na produção de energia elétrica, ela é renovável. Por quê? Mais de 80% de energia elétrica produzida no país vem de hidrelétricas, né? Mas a gente tem países na Europa, por exemplo, como a França, né? Mais da metade da sua energia é produzida via nuclear. Por quê? Não tem a quantidade de rios, né? Rios com relevo, com quedas de água, como há aqui no nosso território, né? Para a produção de uma energia é,
mais limpa do que a nuclear, por exemplo, tá? Então, a partir daí, e principalmente, né, do final do século passado, início agora do século que a gente está vivendo, século XXI, os países começaram a dar uma importância maior na produção de energia. Por quê? Até então, e continua, né, até hoje, mas o petróleo sempre foi a principal fonte energética, não só para atividades industriais, mas também nessa produção de energia elétrica, não só o petróleo, como o carvão mineral, mas são duas fontes extremamente poluidoras e não renováveis. Então, né, as suas jazidas, suas reservas vão chegar ao fim. E a partir do momento que os países começaram a observar que a queima dessas fontes, né, para geração de energia resultava num forte impacto ambiental, eles começaram a buscar novas fontes. Tanto que hoje você vê um grande avanço em estudos na energia solar, né, a energia eólica, que é através dos ventos. Os países que têm condição ampliaram as suas usinas hidrelétricas, né? Tudo visando um menor impacto ambiental, tá? E até mesmo para se preparar para um futuro, quando, por exemplo, o petróleo, o gás natural e o carvão se tornarem extintos. A gente vai precisar, né, substituir essas fontes energéticas, beleza? Pulando aí para a página 206. Então, na 206 a gente tem aí as fontes não renováveis, né? Então, como eu expliquei logo no início, são fontes que têm o seu processo de renovação a partir do tempo geológico, né? Milhões de anos. Dentre os principais, né, as principais fontes energéticas não renováveis, nós temos os combustíveis fósseis, que são gás natural, carvão mineral e petróleo, né? E também os minerais radioativos, como, né, os utilizados para energia nuclear, beleza? Um fator importante nessa formação em tempo geológico colocam, né, as reservas dessas fontes como finitas, né, como limitadas ou esgotáveis. Algum dia, né, irá chegar ao fim. Primeira das duas, né, as primeiras fontes aí não renováveis, né, são combustíveis fósseis, que é o petróleo e o gás natural. O petróleo é o mais utilizado, né, a fonte energética mais utilizada no mundo, e o gás natural a terceira mais utilizada, quase, né, já ultrapassando o carvão, que é uma tendência, né, porque dentre as três, o gás natural é o que menos é, impacta, né, ao meio ambiente ou à atmosfera. E o petróleo, mas mesmo assim o petróleo se mantém em primeiro pela grande dependência que a nossa sociedade tem. Tanto que a sociedade, né, a partir do uso do petróleo, ela é classificada como a sociedade do petróleo. Né? Em quase tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, vai ter ali um subproduto do petróleo, né? E mais à frente aí eu vou explicar para vocês, tá? Então, tanto o petróleo quanto o gás natural, eles são criados, né? Eles surgem a partir da decomposição de matérias orgânicas, principalmente marinha, tá? É, que vão sendo depositadas, né, em áreas de depressão, que são as bacias sedimentares, são áreas mais baixas que recebem sedimentos, né, essa matéria orgânica, e ao longo do processo, você vai tendo essa deposição da matéria orgânica, o ar começa a ser expulso, ocorre a decomposição, né, dessa matéria orgânica, ela começa a apodrecer para ficar mais fácil. Aí começam a ter várias reações químicas, né, variação de temperatura, pressão, umidade, e que vai tornando essa matéria em decomposição, né, no petróleo e no gás natural. Né? O petróleo é o líquido desse material em decomposição e o gás natural é o gás liberado nesse processo de decomposição.
tá? As jazidas, né, de gás e de petróleo, elas precisam estar ocupando uma área onde existam rochas calcárias, tá? Ou rochas areníticas, são rochas que apresentam poros, espaços, né, entre os sedimentos, e isso facilita a formação dessa jazida, tá? As formas de exploração do petróleo podem ser na terra ou no mar, né? Na terra é chamada de onshore. Deixa eu só sublinhar aqui para vocês. Circular onshore, em terra, e offshore, no mar. No caso do Brasil, a maior parte, né, do petróleo extraído no nosso país é offshore. Apesar da gente ter na Bahia e no Amazonas explorações é, onshore, né, em terra. Aqui a gente tem um esquema do processo de formação, né? Então vocês veem aqui, ó, a deposição da matéria orgânica, a imagem 2, além da matéria orgânica, sedimentos, né? Restos de rochas vão sendo depositados em cima dessa matéria orgânica dentro da bacia sedimentar, né? Aqui já na porção 3, iniciando o processo de decomposição e, né, mais ou menos o início da formação do óleo. E na quarta, a gente já tem, né, a jazida petrolífera aí formada, tá? E a de gás, né? A de gás ali em azul para destacar ou diferenciar, melhor dizendo. Seguindo, eu havia falado anteriormente, né, que o petróleo ele tem subprodutos, né? E aí como é que surgem esses subprodutos? Através do refino. E o refino ele vai ocorrer a partir de 3 processos, tá? Que são, deixa eu só mostrar os processos, depois a gente vai identificando. A destilação, conversão e o tratamento, tá? Destilação. O petróleo é aquecido, ele evapora, né? A partir de grandes temperaturas, esse vapor volta ao estado líquido quando resfria, né? E os subprodutos do petróleo vão sendo produzidos, que é essa imagem aqui. Então, a partir de cada temperatura dessa, você tem a formação, tá? Então, ó, por exemplo, a 350 graus você tem a matéria-prima para o asfalto. 335, lubrificantes, tá vendo? Combustível, óleo diesel, querosene, combustível para veículos, produtos químicos e o gás, tá? Daí, né, essa grande infinidade de subprodutos, essa grande importância que eu falei para vocês do petróleo no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Por isso somos chamados de sociedade do petróleo, tá? Seguindo, nós temos, desculpa, a conversão, que vai transformar as porções mais pesadas de menor valor de petróleo, né, em partes menores para aumentar o aproveitamento. Então, como se fosse uma limpeza. Nesse processo aí, eles pegam um petróleo considerado impuro, né, e fazem uma limpeza para um melhor aproveitamento. E na terceira fase é o tratamento, onde deixa os derivados, né, na qualidade exigida pelo mercado, tá? E retira ali, né, algumas impurezas, como o caso aí do enxofre. Seguindo aí, né, ainda na página, a gente tem explicando, né, o uso do gás natural, que também é um hidrocarboneto, né, assim como o petróleo, e é uma fonte que vem crescendo muito, né, como eu falei, desde o final do século passado e início agora do século XXI. Ela é utilizada tanto no setor industrial, comercial, né, residencial e meios de transporte, que é muito comum aqui no nosso país, né, principalmente os carros movidos, né, a gás. Tá? As maiores reservas desse produto se encontram na Venezuela, Arábia Saudita, a Rússia também é um importante produtor, tá? E como eu falei anteriormente,
a fonte fóssil, né, que apresenta o maior crescimento pela comparação no impacto gerado ao desculpa, ao que é lançado na atmosfera e que vai, né, gerar poluição atmosférica, tá? Seguindo, outro combustível fóssil é o carvão mineral. Também é formado, né, a partir da decomposição de matéria orgânica, tá? Principalmente restos vegetais, então ele é formado na superfície, né, diferente do petróleo, que sempre ocorre em fundos oceânicos, né? Aí, um negócio que eu esqueci de falar no petróleo. Eu falei que ele é extraído em terra também, né? E acabei de falar para vocês, né? E falei lá atrás, ele é produzido, né? Ele surge em bacias sedimentares no fundo oceânico. E como é que você extrai hoje ele em terra? Isso indica que essas regiões onde há extração petrolífera em terra hoje, num passado, né, geológico, aquela área foi recoberta por uma parte de algum oceano ou por algum mar, tá? E hoje, né, processos de mudança da Terra, da crosta terrestre, é uma área que não tem mais ou não é mais coberta por água salgada, tá? O carvão mineral, ele é essa decomposição também da matéria orgânica, então só na superfície, né? Pode ocorrer, né, em bacias sedimentares formadas que têm lagos, né, dentro, mas basicamente os restos vegetais que vão produzir o carvão são terrestres, são restos vegetais terrestres, tá? E assim como o carvão e o gás natural, você vai ter ali pressão, temperatura, né, umidade e junto a reações químicas, né, que vão produzir esse carvão, tá? Por passar, ele passa por esse processo de decomposição, acaba também, né, gerando diferentes níveis de carvão. Então, o carvão ele é classificado a partir do seu poder calorífico, né, a quantidade de carbono, tá? E a partir aqui desse esquema, a gente vai ter, né, a noção. Então, no esquema 1, a gente tem a acumulação de restos de plantas e a formação da turfa, que é essa matéria orgânica em decomposição. No segundo esquema, essa turfa vai sendo enterrada, né, soterrada, e os restos orgânicos ampliam, né, continuam se decompondo e formam o chamado lignito, tá? Esse lignito vai dar origem ao primeiro carvão, que é o carvão betuminoso, tá? Esse carvão já vai apresentar um poder calorífico até superior ao lignito. O lignito é o poder calorífico mais baixo, algo em torno ali de 30%. Com o passar, né, do processo de evolução, né, da formação do carvão, ele chega até a classificação de antracito, que é o carvão mineral com maior quantidade de carbono, né, com a maior quantidade de poder, né, para gerar energia. Então a gente tem aqui os 4 tipos, né? A turfa, 60%, lignito, 70% de carbono, o betuminoso, 80%, né? E o antracito, 98% de carvão, tá ok? Seguindo os não renováveis, a gente chega nos minerais radioativos, né? Página 209. Basicamente, é a matéria-prima, né, para a energia nuclear, e com o avanço de diferentes processos tecnológicos, a, a, a energia, né, essa matéria-prima radioativa, esse mineral radioativo, além de ser utilizado para geração de energia nuclear, né, também é utilizado, e aí quase que no mesmo período, né, tem o mesmo tempo de produção, ou que foi descoberto como arma,
né? Infelizmente existem as armas nucleares, e mais recentemente, final do século XX e com o avanço tecnológico do século XXI, também vem sendo utilizado na medicina, né? Para melhorar ainda mais tratamentos médicos, tá? É, o uso da fonte, né, para geração de energia é bastante positivo, porque ele tem um amplo potencial com uma pouca quantidade, né, de matéria-prima. Só que, por outro lado, né, outro fator, não gera, né, gases de efeito estufa, como os combustíveis fósseis, né, então não aumenta a temperatura da Terra, impulsionando o aquecimento global, né? Mas, por outro lado, né, esse mineral ou esse combustível nuclear, ele é altamente tóxico, né? E podendo, né, se ocorrer um acidente nessa usina nuclear ou o resto do combustível for mal condicionado e haver, né, uma contaminação no ambiente por esse material radioativo, ele pode ficar na natureza durante décadas e até mesmo séculos, né? Então, mais de 100 anos. E é um componente extremamente nocivo aos seres, não só humanos, né? Ou qualquer tipo de ser vivo, seres humanos, animais e até mesmo vegetais, tá? Boa parte do mundo desenvolvido, e aí principalmente a Europa, né, o Japão, que são territórios, a Europa Ocidental, né, com territórios pequenos, assim como o Japão, que é um arquipélago, depende da geração de energia, né, elétrica por meio nuclear, tá? No mundo a gente já teve alguns acidentes nucleares, né? O mais recente que a gente viu foi no Japão, em Fukushima, quando ocorreu, né, o tsunami e que acabou atingindo a usina nuclear de Fukushima e liberou ali quantidades elevadas de material radioativo, tá? O pior desastre foi o de Chernobyl, na Ucrânia, nos anos 80, né? E até hoje a região, né, da usina e a cidade são quilômetros, né, de áreas próximas a essa usina que estão totalmente desocupadas pelo alto nível de radioatividade, né, que, como eu falei, é nocivo ao ser humano. Aí vamos lá, sexto ano. Iniciar aí as fontes renováveis NAP 210. Já havia falado anteriormente, então é uma fonte que se renova naturalmente, né, no tempo curto. Dentre as principais fontes que a gente tem hoje de renováveis é a solar, né, eólica, o solar do sol, eólica dos ventos, hídrica a partir das águas, das ondas e de marés, né, a biomassa a partir da decomposição de matéria orgânica e geotérmica, aproveitando o calor no interior da Terra. São consideradas limpas, né, por ser menos poluentes do que as não renováveis, né? E, diferentemente das não renováveis, elas são ilimitadas, tá? Com algumas aí exceções, por exemplo, a própria hídrica, que a gente já vai ver logo de cara. Se não interrompermos, né, o ciclo hidrológico, processo em que a água evapora, forma as nuvens, condensa com a chuva, né? Isso é um ciclo constante. Se não influenciarmos esse ciclo, a água, né, a energia hídrica é uma energia, né, renovável e ilimitada. Infelizmente, o ser humano vem contribuindo para que deixe de ser, né, com o aumento de desmatamento, maior poluição, né, e também o aumento, né, do aquecimento global, beleza? Ah, a energia hídrica, né, ela é gerada a partir do potencial hidráulico dos rios, principalmente, né, ou que vão apresentar o maior potencial são aqueles que são rios de relevo, que apresentam quedas d'água. Isso porque a força, né, da água nessa queda vai girar, desculpa, uma turbina, e essa turbina que vai gerar a energia elétrica, tá? É,
para a construção, né, desses rios. Você aproveita, então, a questão dessa área do relevo que tem a queda d'água, né? Constrói, ou desnível, né, do relevo, constrói uma barragem para formar um grande lago e a partir dali canalizar a água para que essas turbinas sejam giradas, né, e gerar energia elétrica, tá? É importante a gente ressaltar que nesse processo da construção das barragens, você acaba tendo aí algumas perdas, né? Perda vegetal, animal, porque grandes áreas acabam sendo alagadas, né? E junto a isso, você tem um processo de decomposição de grandes áreas ali, dessas grandes áreas alagadas, da vegetação ali, né? Que se encontra. A partir do momento que essa vegetação se decompõe dentro da água dessa barragem, começa a liberar gás, que é um gás metano, né? Um gás poluente, tá? Então são alguns dos impactos que podem ser gerados pela energia, né, hidráulica. Aqui a gente tem o esquema da formação, aqui é a barragem que eu te falei. Então essa área aqui de cima, a 1, né, foi feito esse grande muro, essa grande barragem, para que toda aquela área fosse inundada e passar, né, nesse esqueminha, nessa parte 2 ali, ó, pelos canos, para que as turbinas gerem, né, a, 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 a energia elétrica, tá? Essas turbinas ligadas ao sistema 3, que são os transformadores, né, que vão captar a energia mecânica que está gerando a turbina e transformar em energia elétrica. Tá ok? Seguindo na 211, a gente tem a energia eólica, né? É, é uma energia que também que vai gerar impactos mínimos. Já vou começar a falar dos impactos. Basicamente, é um pequeno ruído, né, que a turbina eólica vai gerar. A turbina eólica, para quem não conhece, né, depois deixa eu ver se está aqui. Ah lá. Essa turbina eólica parece um catavento, né? Então, os únicos problemas é um som, um zumbido constante que ela faz e ela também pode alterar a rota, né, tanto de aves quanto dos morcegos, que necessitam, né, eles voam a partir de um sistema, né, de radar, e aí a energia magnética, né, que tem essas turbinas pode influenciar no voo desses morcegos, tá? No mundo é a energia que mais vem crescendo. Países, né, como China, Alemanha, né, Itália tem a tecnologia mais avançada, né? E é uma energia bastante dinâmica, porque você pode instalar essas turbinas, esses grandes cataventos, em qualquer área, seja na planície, seja no alto de morros ou até mesmo no oceano. Ela depende, né, de condições específicas, né? No caso ali, ventos constantes. A gente tem até ali uma média, né, de 7 a 8 metros por segundo, esse vento, para que possa gerar esse potencial, né, eólico. O Brasil, ele vem crescendo no uso, né? A gente já apresenta mais de 700 usinas eólicas, né? A maior parte delas, e eu estou falando de mais de 500, se encontram no litoral nordestino, né? No Nordeste, né, em geral, não precisamente nas praias, mas na região litorânea, e um pouco mais de 200 vão estar instaladas na região sul do Brasil. No nosso estado, a gente tem uma usina eólica mais para a região norte, na cidade chamada São Francisco do Itabapoana, próximo, desculpa, de Campos, tá? Seguindo aí, a gente vai ter na 212, as turbinas a gente já falou, ok, né? Não preciso ficar aqui repetindo. Então a 212 não, já pula para 213 e vamos para a energia solar.
Eu sei que o vídeo hoje ficou grande, galera, mas já estamos fechando, tá? A energia solar, o próprio nome diz, né? Ela produz essa energia a partir do sol, tá? Ela pode, ela na realidade, ela capta, né, essa radiação, esse calor, e transforma ele em energia elétrica ou energia térmica, né, para aquecer, principalmente água, né, no caso de energia térmica. Então, hoje, ou melhor, né, desde a segunda metade do século XX, você tem dois usos dos painéis solares ou da energia solar. Uma forma passiva e uma forma ativa. A passiva é a térmica, né? Onde os painéis podem conter água ou qualquer outro tipo, né, de produto, tá? Quando contém água, basicamente utilizado, né, para ter água quente em casa, né, em residências, comércios e etc. Ou a própria geração mesmo, né? Você tem tubos, grandes tubulações com óleo. Essas tubulações têm espelhos, né, que estão direcionados a elas para potencializar a radiação. Conforme esse óleo esquenta, ele acaba, né, gerando um vapor, e esse vapor vai girar turbinas que vão gerar, né, a energia elétrica, tá? Hoje é pouco utilizada essa forma. Você tem com a forma passiva mais utilizada a questão térmica, né, para a água. Agora, a maneira mais ativa, nós temos as células ou painéis fotovoltaicos ou simplesmente os painéis solares, né? Como a gente tem aqui na imagem, só para destacar, né? Então são painéis que captam a energia solar, seja de manhã ou à noite, armazena a partir, né, de processos físicos. Essa radiação ela acaba transformada, né? É transformada em energia, né? Que vai abastecer a uma bateria, e a partir daí nós teremos o uso, né, dessa energia. Assim como, como a eólica, né, a energia solar vem ganhando grande desenvolvimento no mundo todo, né? E o Japão e principalmente a China, né, são os que obtêm a tecnologia mais avançada. Né? A China, por exemplo, tem uma cidade aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, que mais de 90% é de radiação, de energia solar, né? A energia elétrica produzida. Mas qual é o grande problema? Você ainda necessita de áreas muito extensas para colocar esses painéis solares para abastecer uma cidade. Você vê aqui, para uma casa relativamente pequena, né, como a gente vê nessa imagem à direita, um painel é suficiente, mas é uma casa que possivelmente deve ter ali 2, 3 cômodos, né? Não passa de 50 metros quadrados. Agora, essa casa com esse telhado maior, né, com mais altura, consequentemente, 2, 3 andares, podendo ser até um prédio, ele necessita de um número maior de painéis, né, para gerar essa energia, beleza? Então a gente fecha aqui, né? Temos aí 214 e 215. Não, ainda até 216, ó. Que beleza. 214, 215, 16 exercícios, né, ao final aí dessa videoaula. Valeu, galera? Vou estar no Classroom à disposição de vocês. Um abraço.